Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oh, 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 oh. Fechemos os nossos olhos e, mantendo os nossos pensamentos e sentimentos elevados, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, pela vida, por mais este dia, que assim como o sol que o iluminou, nos trouxe a luz do recomeço e da renovação, e que vai se encerrando em festa, por mais uma vez estarmos reunidos nesta casa abençoada. Vamos agradecer também aos bons espíritos que nos acompanham e que tanto nos auxiliam. Agradecer por tudo que temos, por tudo que somos e por tanto que recebemos. E agradecidos, te rogamos, Pai, por acréscimo da tua misericórdia, as tuas bênçãos, apesar de filhos devedores do teu amor. Nos ampara a esperança, Pai. Nos estenda as tuas mãos generosas para que possamos seguir o caminho de nossas vidas, pois sabemos o quanto é longo. Te pedimos, Pai, que as tuas bênçãos sejam claridade aos nossos olhos, harmonia aos nossos ouvidos, movimento às nossas mãos e impulso aos nossos pés. Pedimos a espiritualidade maior e amiga que aqui se encontra, para que envolvam o nosso irmão José Carlos Delu, que fará a palestra desta noite,
que suas palavras ressoem em nossos corações, nos aumentando a paz e a esperança. E neste clima de serenidade, oremos juntos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Meus amigos, boa noite. Paz e alegria. Sempre uma honra poder recebê-los. Quem está aqui pela primeira vez, levante a mão, só para saber. Alguns irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos hoje comentar uma passagem do Evangelho que eu acho muito interessante para o nosso tratamento espiritual. É uma passagem, talvez de muitos conhecida, intitulada A Tempestade Acalmada. Eu vou ler o trechinho aqui que está no Evangelho de Mateus, se o tempestade de ar do ventilador deixar. Então diz o Evangelho o seguinte: então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo. Senhor, diziam, salva-nos, estamos morrendo. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu Jesus. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então está aí a passagem do Evangelho, Mateus capítulo 8.
Vamos refletir um pouquinho. Quem conhecia essa passagem? Levante a mão. Lá do Catecismo. Tem uma passagem parecida com essa. Vocês lembram? Isso, tem uma passagem de Jesus que também os discípulos estavam em alto mar, veio uma forte tempestade, eles estavam com muito medo, só que Jesus aparece inesperadamente, andando sobre as águas. Ele veio surfando sobre as águas. Nesta passagem, que é uma situação muito semelhante acontece. É a tempestade, o medo dos discípulos, só que Jesus já estava no barco. E o que tem de inusitado aqui é que Jesus estava dormindo na hora da tempestade. Então tem muita coisa para a gente pensar aqui, não é? Algumas reflexões importantes. Claro que são reflexões que a gente faz sempre do ponto de vista simbólico, metafórico. Ou seja, nós estamos utilizando esse momento para fazer uma interpretação de alguma lição. A Bíblia serve para isto. Não é para ser interpretada ao pé da letra. Porque, afinal de contas, hoje, nós estamos num barco. Vocês estão? Beberam? Aqui é um barco. Não está. Alguém está em alto mar? Está chovendo? Não. Então não dá para interpretar isso aqui ao pé da letra. O que é que essa história tem a ver comigo? Mas a Bíblia não é para ser interpretada dessa forma. É para ser interpretada na sua analogia, no seu contexto. Qual é a lição? Qual é a moral? Como é que nós podemos interpretar isso hoje? Já que ninguém aqui está num barco, ninguém está em alto mar e também não está chovendo. Não é? Então nós precisamos fazer então as comparações. Aí sim tem sentido a gente ler a Bíblia. E quais são as comparações? São várias aqui. Então, primeiro, Jesus entra no barco dos discípulos. Porque vocês vão lembrar que André e Pedro eram o quê? Pescadores. O principal discípulo de Jesus, que é o primeiro Papa, era um pescador. Né? Um Pedro, pescador. E tinha o irmão dele, André, que também eram pescadores. Então Jesus, e era um meio muito comum de se locomover. Jesus andava para tudo quanto é lado. Jesus peregrinava, vinha para baixo e para cima. E um dos meios que ele utilizava para atravessar o mar da Galileia aqui, era o barco. Então, nós podemos imaginar hoje, a primeira reflexão, né? Será que Jesus está... Que barco seria hoje isto? O que significaria o barco hoje para nós? A nossa vida, concordo? Nossa vida. Então a pergunta, Jesus, nós convidamos Jesus a entrar no barco da nossa vida? Ou convidamos Jesus a aparecer somente naquelas horas de crise, quando tem problema? Quando é que nós nos lembramos de Jesus? Será que de fato ele está no barco da nossa vida? Ou ele não está no nosso barco? É bom a gente pensar nisso. Primeira metáfora. Aqui os discípulos, ele entrou no barco e foi navegando. E aí o que aconteceu, né? Então veio uma grande tempestade sobre o mar,
a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Então, o que seria então essa grande tempestade? Seriam os problemas, poderíamos dizer que sim, né? Algo que está ameaçando o quê? A segurança deles. Tanto é que eles dizem: Jesus, estamos morrendo. Imagine o desespero, Jesus dormindo, né? Roncando também, estava lá, dormindo, e o desespero deles, né? Então, muitas vezes, todos nós vamos passar, o que é que a Bíblia está nos dizendo? Todos nós vamos passar por tempestades. Ah, eu nunca passei. É uma questão de tempo. Não é? Você também, que é jovenzinho, está tudo bonito, mais tarde vai chover. Né? Todos vão passar por tempestade. Ah, mas são castigos de Deus? Não. Não são castigos. São formas através das quais nós vamos avaliando o poder e o quanto nós estamos assimilando algumas coisas. Primeiro, Jesus depois chamou a atenção deles para o quê? Que eles eram homens xícara. Homens de pouca fé. Foi horrível isso, né? Foi péssimo, né? Fala, eu concordo. Tempestades essas que muitas vezes nós criamos. E a doutrina espírita vai nos ajudando a entender um pouquinho. Está chovendo muito? Tá. Fui eu que fiz chover. Não tem castigo, né? Não... Eu fui o responsável por chover desse jeito. Ou por alguma coisa que eu estou fazendo nesta vida, ou por alguma coisa que eu fiz em existência passada. A primeira tarefa nossa é ver o que é que eu estou fazendo nesta vida. Porque os espíritos dizem que, ao contrário do que muitas vezes nós imaginamos, que a maioria das causas dos nossos sofrimentos não estão em vidas passadas. O espírita, muitas vezes, ele corre para a vida passada. Que é para esconder umas coisinhas que está fazendo nessa vida, né? Mas não. Ele só, não. A maioria é desta vida. Então, coisas que nós estamos fazendo ou coisas que nós estamos deixando de fazer. Muitas vezes, coisas que nós estamos saindo da nossa harmonia. Lá no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz que todos os dias nós devemos fazer um check-up interior, fazendo 3 perguntas. O que é que eu estou fazendo que está prejudicando, ofendendo, machucando a Deus, ao próximo e a mim? Então, 3 exames, 3 investigações que nós podemos fazer. O que é que eu estou fazendo que esteja eventualmente ferindo a Deus, ao próximo, a mim? Ferindo a Deus, como é que a gente poderia ferir a Deus? Eu me fiz essa pergunta, como é que eu poderia estar ferindo a Deus? Será que Deus, estou machucando Deus? Coitado. O que seria ferir a Deus? Deixando de fazer uma pouca pessoa? Não, aí é ferir o próximo. Não seria, talvez, a obra de Deus?
Por exemplo, vamos lá pegar coisas bem pequenininhas. Quando eu estou ali, nesta crise de água, estou ali com a mangueira, lavando a calçada e conversando com a vizinha enquanto lavo. Estou maltratando os animais, estou maltratando a natureza, estou prejudicando a obra de Deus, não estou? É uma forma também de estar causando algum desequilíbrio na vida. Quando estou prejudicando alguém e quando estou prejudicando a mim. Aliás, eu acho que tudo começa em mim. Porque quando estou prejudicando a mim, eu tendo a fazer isso com os outros. Quando eu não cuido de mim, quando eu não me respeito, dificilmente vou respeitar os outros. Quando eu não me amo, dificilmente vou amar os outros. Quanto mais a Deus. Aliás, São João, o apóstolo São João diz assim: ninguém ama a Deus se não ama o seu irmão. E ele é mais enfático ainda. Ele diz que quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Palavra de São João. Então a grande pergunta é: onde está faltando amor na minha vida? Nessas áreas que estão faltando amor, e no lugar do amor tem ódio, tem raiva, tem inveja, tem culpa, tem mágoa, tem omissão. Nessas áreas pode estar, certamente está fazendo chover. Vai fazer chover. Não para que eu seja punido, mas para que eu me conscientize apenas. A função da dor, em primeiro lugar, é uma conscientização. Olha, peraí, tem alguma coisa errada. Quando há um sintoma de febre, o que a gente deve dizer? O que a gente geralmente faz? Tem alguma coisa errada. Então, a febre é um mal, ela incomoda, não há dúvida. Mas ela é um sinal importantíssimo. Um mal necessário. Se não der aquela febre, você pode não descobrir que você está com alguma determinada doença. Imagine, por exemplo, se você tem um sintoma de um ataque cardíaco, de um infarto, e que você não tem dor nenhuma. Então, aquele aviso, aquela dor, ocorre. Né? Enfim, as demais dores, são todas elas com essa função de que a gente possa tomar alguma providência, para que a gente se conscientize de que há alguma coisa errada e que algo precisa ser feito. Então, o sofrimento na nossa vida é: se conscientize que há algo errado que você está fazendo. E tome alguma providência para isso. Para parar de fazer de chover. Por isso a chuva é isto. Os problemas têm esse perfil de entendimento do ponto de vista espiritual. São mecanismos que fazem com que a gente possa crescer, amadurecer, se aperfeiçoar e colocar amor naquelas áreas que está faltando. Puxa, não está faltando amor a mim? Quantas vezes a gente vai ver que o problema é esse? A gente cuida dos outros e não cuida de si mesmo. Faz isso pelos outros e não faz isso por si. Não é? Se mata por todo mundo e por si mesmo se larga, se abandona, se deixa, se trata como a pior pessoa do mundo. Então é uma falta de amor a si mesmo, falta de ter esse sentido de que eu preciso zelar pela minha vida. Então nós precisamos considerar esse aspecto, né? Então, está fazendo essa tempestade. Ixi, virou a página aqui. E agora?
Então, essa metáfora, portanto, da grande tempestade sobre o mar. E olha, tempestade a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Quer dizer, era algo que estava colocando em sério risco, né, de o barco o quê? Virar. De o barco virar. E muitas vezes, gente, a gente só toma providência quando tem a tempestade. Nós não somos pessoas assim? Que a gente só age quando a corda estiver no pescoço. Só se, né, houver aquela intimação, né, que a gente não tem mais jeito, fala, eu mudo ou a coisa vai ficar pior. E a vida vai sempre trazendo para nós aquelas situações, nos estimulando à mudança, à transformação. E como é que ela faz esse estímulo? Vai apertando o cerco. Ela traz aquele probleminha, né? Começa devagarzinho, e depois e a gente não vai mudando, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Para que a gente possa tomar alguma atitude. Para que a gente possa fazer alguma coisa, alguma transformação. Quanto mais o sofrimento vai apertando, muitas vezes é um sintoma de que mais a gente está resistindo à mudança. Isso é um sintoma claro. Sofrimento, muitas vezes, é resistência que a gente faz para mudar. Convenhamos, né, gente? A gente não gosta de mudar. Não é verdade? A gente não gosta de fazer mudar, transformação. Mudar os outros, a gente... é muito bom. Aí, se a gente pudesse mudar os outros, isso é tão bom, né? E a gente fala, dá conselho, faz isso, faz aquilo. Olha, vai em tal local, seja mais assim, seja mais assado, tenha mais paciência, tenha fé, você vai conseguir, não mude isto, mude para os outros. Quando é a nossa vez, ai, tem que mudar. A gente quer o resultado, mas não quer o sacrifício. Quer o benefício, mas não quer o sacrifício da transformação. E aí a gente escuta aquelas propagandas, né, quase que enganosas, né, na televisão. Pare de fumar fumando. Né? Mas que beleza que é isso, né? Emagreça comendo tudo. A gente adora. Beba tranquilo, depois tome tal remédio que está tudo resolvido. Você já leva o remédio antes. Você veja que coisa safada que é isso. Não é? E a gente quer esse tipo de coisa, né? Aqueles regimes milagrosos. Enfim, nós queremos uma série de transformações sem que a gente tenha implicar em algumas transformações pessoais. Né? Então nós temos uma tendência muito, né, a um certo comodismo, né? Uma acomodação, a ficar na nossa zona de conforto. E a gente fica esperando para ver se as coisas mudam. Eu vejo muita gente falar isso, estou esperando as coisas mudarem. Eu já vi que não vai dar certo, não vai mudar nunca. Porque o que é que faz mudar as coisas? Quando eu mudo, as coisas podem mudar. Quando eu mudo, as coisas mudam. Quando eu mudo em mim, as coisas mudam para mim. Preste bem atenção nessa frase. Quando eu mudo em mim, as coisas mudam para mim. Agora, muitas vezes a gente está esperando que o mundo mude. Que o país mude. Que a política mude. Que o tempo mude. Que o bem-é mude. Aí é desgraça. Percebam como a nossa vida, com esse raciocínio,
a nossa vida está na mão de quem? Não, mas com esse raciocínio está na nossa mão? Está na mão de quem? Dos outros. Eu estou aqui, esperando todo mundo mudar para as coisas melhorar. Vamos desencarnar do mesmo jeito. Porque a mesma dificuldade que nós temos de mudar, os outros também têm. Que a nossa tendência qual é? Conservar. Ficar do jeito que está. Quem sabe acontece alguma coisa diferente. Agora vai vir a Copa. Isso. É uma pessoa tão animada. Que você está animada? A Copa. E? Ah, não, porque vai ter bandeirinha, vamos pintar a rua, vamos... E daí? Tudo bem, né? Não sou anti-Copa, mas a pessoa está colocando, né, a cura da depressão dela na Copa. Se o país perder, o que vai acontecer? Ela vai se matar, né? Vai acabar o dinheiro, vai acabar a bandeirinha, vai acabar tudo e pronto. Ou então é a festa. Ah, vai ter uma festa. Aí a pessoa fica eufórica pela festa. Aliás, a maior euforia da festa é esperar por ela. Não é? Que vai ser assim, vai ser assado, vai ser desse jeito, vai estar o vestido, vai estar desse jeito. Você imagina tudo. Chega na hora, é uma porcaria. Não é que é porcaria, é porque colocou tanta expectativa, né, na coisa que realmente não ficou mesmo, né? É que nem o primeiro encontro, né? Ai, como é que vai ser? Será que ele vai falar isso para mim? Quando ele falar isso para mim, eu vou falar aquilo para ele, com aquela roupa. Aí eu vou colocar essa roupa, depois quando ele pegar na minha mão, depois eu vou falar isso para ele, eu vou olhar no olho dele, ele vai me olhar. A pessoa já chega lá com taquicardia, com a pressão a 1000 no encontro, sudorese e tudo, borrou a maquiagem. E chega lá, o cara não faz aquelas perguntas, vai para outro lugar, e você fala, meu Deus do céu, que decepção, né? Enfim. A tempestade, né? Vamos lá. Vocês acham que eu esqueci? Não esqueci, não. Outra metáfora importante é, enquanto a tempestade estava lá caindo, Jesus dormia. Não é assim que a gente acha que Jesus até hoje está fazendo? Vai cá para nós, que ele não nos escute. A gente fala, mas Deus não me vê, Jesus não. A gente já está dormindo. E ele acordou por quê? Foram acordá-lo. Por que ele dormia no meio de uma tempestade? Vocês acham que ele não imaginava que iria cair uma tempestade? O que vocês acham? Ele não sabia? Se ele teve o poder, como teve, de acalmar essa tempestade, muito certamente ele tinha conhecimento que ia chover muito. Mas eu vou dormir. Da onde que nasce essa calma, essa paz, essa confiança? Aí tem algumas coisas, né? Primeira coisa que ele ressaltou aqui, fé, não é? Confiança. Confiança em Deus. E essa confiança em Deus nos faz pensar o quê? Nos faz sentir o quê? Deus é meu Pai. Eu estou nas mãos de Deus. O que é que pode me acontecer se eu estou nas mãos de Deus? Ah, mas De Luca, o barco poderia virar. Sim. O barco da nossa vida não vira? Quantas pessoas casadas se separam, ricas ficam desafortunadas, grandes empresas, falência, barco vira.
Vira. Bem de saúde, infarto no dia seguinte, aparece doenças, enfim, o barco da nossa vida vira. Que é que Jesus quis dizer o seguinte: quando nós temos confiança em Deus, se o barco virar, Deus nos tira da água. Isso não é um fim, porque o nosso único fim é Deus. Ele não é o nosso Pai, não é Ele que nos criou, não é Ele que nos ama, não é que um dia nos amou, nos pôs no mundo e foi para o Guarujá e se mandou. Não, é um Deus que continua o quê? Olhando, cuidando, velando. Então, Ele sabe que muitas vezes o barco virou. Ele sabe que muitas vezes nós estamos passando inúmeros perigos, mas Ele está atento. E nada vai nos acontecer desde que nós estejamos em comunhão com Ele, comunhão com o Pai. Deus comigo. Quando nós interiorizarmos isto, algo muito surpreendente acontece dentro de nós. Deus comigo. Deus, meu Pai. O Senhor me guia. O Senhor vela. Deus me olha. Deus me observa. Deus cuida. São experiências que nós devemos aprofundar, porque foram essas experiências que levaram Jesus a, no meio daquela tempestade, manter aquela serenidade a ponto de dormir. A ponto de dormir. E quantas vezes nós, por algum problema, perdemos até o sono, perdemos os cabelos, literalmente. Quando não, os cabelos embranquecem. Quantos problemas de saúde nós temos por conta das preocupações? Aliás, acho que a maior doença do mundo hoje é preocupação. Ela mata, esgota, esfrangalha o sistema nervoso e, por consequente, o sistema hormonal. Aí tem queda de cabelo mesmo. Alergias inúmeras. Então é preciso restabelecer aquela confiança do salmista Davi, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas não dizer isso da boca para fora como se isso fosse uma palavra mágica, que a gente fica repetindo esse salmo sem nem entender, sem nem senti-lo, porque aí não vale nada. Mas é interiorizar, é sentir, o Senhor é meu pastor. O Senhor me guia. Cuida de mim, vela de mim. Vela por mim. Como aquela criança que estava num navio, um navio em alto mar, enfrentando também uma grande tempestade, e o capitão mandou que todos se recolhessem por conta, né, do mau tempo. E uma criança ali, olhando o mar, e o marinheiro falou: menino, sai daí, é muito perigoso. Ele falou: não preciso sair não, está tudo bem. Como está tudo bem? Ele falou: meu pai é o capitão. Meu pai está no leme. Disse a criança. Coisa boa, né? Se a gente conseguisse ter essa fé da criança. Meu pai está no leme. Meu pai está no comando. Deus está no comando. Isto não é forte, gente? O que vocês acham? Não é? Deus está no comando. Vou dormir. Ah, mas eu estou com uma dívida horrível, como é que eu vou fazer? Faça como aquela mulher
que viu o marido se remexer na cama a noite inteira. E uma hora ela acordou, bem, que você não dorme? Sabe o que é, benzinha? Amanhã vence uma nota promissória. E eu não sei, não tenho dinheiro para pagar. Ah, você não tem? Quem que é o credor? É o nosso compadre, o João. Ah, é? Tá bom. Espera um pouquinho. Levantou, de madrugada, ligou para o João. João, compadre, olha, aqui é a Maria. Ó, vou falar uma coisa para você. Amanhã vence aquela nota promissória, né? Vence. Olha, meu marido não tem dinheiro para pagar, viu? Boa noite. Pum, bateu o telefone. E virou para o marido e falou assim, deite-se agora e durma, porque quem não vai dormir é ele agora, o compadre. Quando eles acordam Jesus, Jesus faz a seguinte pergunta. Veja que interessante. Eles acordam e falam que eles estão morrendo. Jesus viu aquela tempestade, mas antes de resolver o problema, veja a frieza de Jesus, a calma dele. Imagine assim, está pegando fogo, e o bombeiro chega, ao invés de apagar o incêndio, ele começa a perguntar, tinha bujão de gás aqui? Não é isso, né? Mas Jesus, com toda a calma, ele faz uma pergunta. Uma pergunta que chega para nós até hoje. Você que está passando pela tempestade. Por que tanto medo? Homem, mulher de pouca fé. Essa pergunta chegou até hoje até nós. Veio por e-mail de Jesus. Por que tanto medo? Jesus está combatendo a pior desgraça do homem, o medo. A gente vai sofrer não por conta do problema em si, mas pelo medo que ele nos dá. O medo da doença mata muito mais do que a própria doença. Vou repetir. O medo da doença mata mais do que a própria doença. Muitas vezes, Chico Xavier tinha uma mediunidade incrível. Ele via as pessoas por dentro e sabia quais eram as doenças que elas tinham e que elas iam morrer. E às vezes o Chico ficava com dó e dava assim alguns toques muito sutis para a pessoa. E seu guia Emmanuel proibiu dele falar qualquer coisa. Às vezes o Chico via que a pessoa estava com câncer. E às vezes ele queria falar para a pessoa se tratar, para a pessoa se cuidar. E Emmanuel falou assim, não fale nada. Porque se a pessoa souber que ela tem essa doença, ela vai morrer por conta do medo da doença. Claro que se a doença surgir, se manifestar, a pessoa vai buscar o tratamento, óbvio. Mas o Chico não poderia dar essa previsão. Porque isso poderia causar um impacto emocional muito forte na pessoa. E ela acabaria adoecendo por conta da doença. E o Chico depois contou que muitas dessas pessoas, que ele não comentou, viveram muitos anos e vieram morrer de outras enfermidades. Muito interessante isso, né? Então o medo, o que é? O medo é uma energia que a gente põe, é uma força que a gente põe, é uma aposta que a gente faz no pior, numa tragédia, num fim trágico. O que é o medo? É a expectativa de um fim trágico.
E essa expectativa é uma energia. É uma força. É uma espera. Eu temo. Se eu temo é porque eu avalio que aquilo tem chance de se concretizar. Aí já é meio caminho andado para aquilo se concretizar. Afora que o medo nos aprisiona e nos deixa impotentes, porque com medo nós nos sentimos com muita dificuldade de agir. Vocês já repararam que quando a gente tem uma coisa do medo que nos pega assim, como é que nós ficamos corporalmente? Paralisado, perna bamba, não consigo sair do lugar. A pessoa falou aquilo. Porque aquilo toma a gente de tal forma que nos paralisa. Quando, na verdade, diante de uma dificuldade, nós precisamos ter serenidade para agir, fazer algo, para sair daquela situação. Nem que for para correr. Não é? Nem que for para correr. Então vamos... Claro, Deluca, eu não vou sentir medo. Não acho que seja talvez a melhor recomendação. Eu mesmo já falei isso. Não tenha medo. Hoje eu já penso um pouquinho diferente. Sinta medo, porque é humano. Mas não deixe ser vencido pelo medo. Ou seja, eu tenho alguma coisa mais forte em mim que vence o medo. O que é essa coisa forte? Jesus falou, é a fé. Eu tenho medo, mas eu tenho muita fé. Sentir o medo é humano, mas nós não podemos deixar que ele tome conta de nós e nos paralise. Então eu vou com a fé. Eu uso esse remédio da fé. Esse remédio da fé que aglutina forças, que faz com que eu haja de uma maneira que nem eu mesmo sequer sabia que era capaz de agir diante de uma adversidade. E aí então, Jesus, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Quando Jesus repreende os discípulos, os amigos, é sinal que ele quis demonstrar que eles também poderiam ter feito isto. O que seria repreender os ventos e o mar? Qual seria a metáfora aí? Repreender os ventos e o mar. Enfrentar os problemas com cara, feia. Nietzsche diz que o medo tem medo do próprio medo. Então, olhe para o seu problema, repreenda o seu problema. Faz cara feia. E não cara de temor. Olhe para o seu problema e diga assim, eu vou vencê-lo. Você não é maior do que eu. Você pode me dar medo, mas eu vou ganhar. Sou maior que você. E estou mandando, expulsando você sair da minha vida. E eu vou mostrar para você o quanto que eu sou forte. Isso é uma forma de trazer essa força interior. E não ficar naquela posição em que as ondas são maiores do que o meu barco. O que é isto? Quando nós julgamos que o problema é maior do que as minhas forças. E isto é um passo para a eternização do problema. Quando eu maximizo o problema e minimizo a minha força, a minha capacidade. Jesus propõe algo diferente. Maximize a sua força e minimize o problema.
Porque diante de Deus, diante do meu Pai que está em mim, que problema pode me vencer? Nenhum. Mas de Lucas, Jesus morreu. Sim, como nós todos vamos. Alguma dúvida? Conhece alguém que passou por essa terra e que não enfrentou? E o melhor de tudo, ele apareceu depois. E continua aparecendo. E continua demonstrando que vale a pena lutar, enfrentar. Porque se não fosse toda a perseverança dele, será que nós estaríamos hoje aqui no planeta Terra? Claro, vivendo com muita dificuldade, mas se não fosse o amor dele, vocês acham que a Terra já não teria se auto-exterminado? Vocês acham que se não fosse o amor, nós já não teríamos a terceira, quarta, quinta, sexta guerra? E já o planeta Terra já estaria extinto. Isso só não aconteceu por causa daquele homem que amou e deixou aquele exemplo na cruz. Não só que amou, mas um amor perseverante, um amor corajoso, que testemunhou, que enfrentou, que tomou bordoada, que sofreu solidão, que deixaram ele sozinho, que amigos que o traíram, que foi zombado, que sofreu as maiores dores na cruz, mas nem por isso ele desistiu do objetivo da vida dele, que era acelerar o nosso processo de evolução aqui na Terra e fazer com que a gente também tome a nossa cruz e a leve com coragem, e a leve com mais resignação, com mais força. Não sucumba às tempestades da vida, porque somos maiores do que a tempestade. Eu sou maior do que o meu problema, eu sou maior do que a minha doença, eu sou maior de qualquer adversidade que surgir. E eu vou conseguir vencer isto, sobretudo, se eu pegar o barco da minha vida e fazer com que Jesus entre nele. Porque na hora que a gente se sentir fraquejado, que vai chegar um momento que a gente, talvez o medo nos domine, que a solidão nos massacre e que a gente se veja tão sem forças que uma garoinha acaba com a gente. E nessa hora nós vamos precisar dele. E ele vai aparecer como ele apareceu. Ele vai dar uma olhada para nós e falar assim: você já podia estar fazendo melhor, mas eu estou aqui com você. Eu vou acalmar as tempestades da tua vida. Mas para que isso aconteça, gente, nós voltamos àquela pergunta inicial. Será que Jesus está no barco da nossa vida? Eu espero então que nessa noite a gente possa fazer esse contrato, né? Fazer esse acerto com Jesus. Permitir que ele entre. Ele está louco para entrar. Ele está louco para entrar na nossa vida e nos acompanhar, seguir viagem, nos fortalecer, nos ensinar, e quando nos sentirmos fracos e pesados demais, ele aparecer para acalmar as tempestades, como certamente fará hoje à noite para todos nós. Um beijo no coração.